A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola profética. Estamos iniciando aqui na Igreja Batista Tempo de Avivamento e nós estamos na nossa escola profética com uma série muito especial chamada Ruiós, Amadurecimento Necessário. Hoje é a segunda aula de 3 aulas, né? Serão 3 episódios nessa série Ruiós, em nossa segunda aula hoje. Estamos dando início à segunda aula hoje, que tem como tema investimento maduro. Na aula passada, só recapitulando um pouco, está lá no nosso YouTube, depois você acessa lá, não esquece também de se inscrever e dar o seu like no nosso canal, né, na IBTA Adoração Profética. Vai lá, tem lá o nosso estudo lá da aula Ruiós, a primeira aula, ela se encontra lá. A gente falou apenas do crescimento espiritual. Nós falamos das fases do crescimento e também falamos sobre os comportamentos em cada fase, certo? Hoje, na segunda aula, nós vamos falar sobre investimento maduro. Antes mesmo de entrar na lição, deixa eu trazer um entendimento muito importante para nós. Quando a gente fala de investimento, a primeira coisa que a gente vai pensar, e na maioria dos casos é o que acontece, nós temos o entendimento de um lucro, nós temos o entendimento de uma compensação. Sendo que, quando se trata dentro do reino de Deus, já não vemos com essa premissa. Então, no caso, ela vai trazer um outro entendimento que já não é lucro, não que nós não temos algum tipo de retorno, até porque em ambas as partes de investimento, seja no mundo ou seja no reino de Deus, uma lei transiciona entre essas duas linhas de investimentos, que é a lei da semeadura. Porém, quando nós tratamos de investimento dentro do reino de Deus e investimento, principalmente nessa parte de maturidade, nós temos sim um retorno, mas nós não temos lucro, porque o lucro é totalmente do reino. O lucro é totalmente para o reino. Então, nesse primeiro ponto, né, quando entendemos o seguinte: na vida natural, o crescimento ela não como é que se diz? Opcional, ele é obrigatório. Tem a fase da criança, do bebê, né, do menino, depois adolescente, jovem, adulto. Então é obrigatório, não adianta, você não consegue parar. Mas dentro do mundo espiritual, dentro do crescimento espiritual, isso é opcional. Pois temos casos, isso não é segredo para ninguém, de crentes com 20, 30 anos de crente, mas ainda bebês, né? E diferente daquelas pessoas que tem 5 meses, 6 meses de evangelho e já está voando, eles estão, né, crescendo de forma exorbitante. Então, dentro desses casos, a gente vai, né, na aula de hoje, a gente vai ver para que eu vou investir, né, ou por que eu preciso crescer, e outro, como eu cresço. Na aula passada a gente viu as fases do crescimento e os comportamentos em cada fase. Hoje nós vamos aprender por que eu devo crescer, por que eu preciso crescer, e outro, como eu vou crescer, tá? Então, que fique conosco até o final, que tenho certeza que você será ricamente abençoado. O nosso texto base está lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Vou ler para os irmãos, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, basicamente, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é para que investir. Esse texto ele fala muito especificamente sobre isso. Nesse texto, o apóstolo Paulo, todo o capítulo 4, ele trata da unidade do corpo de Cristo. Todo o capítulo 4 de Efésios, depois você, com calma, com tranquilidade, aí na sua casa, leia atentamente. Depois você vai ser, com certeza, ricamente abençoado. Então, você lê com calma e você vai perceber que todo o capítulo ele trata sobre isso. Mas aqui, especificamente no versículo de número 11, Paulo vai falando sobre alguns dons ministeriais, ou seja, diferente dos dons espirituais, que são instrumentos diretamente para aquelas pessoas, são instrumentos espirituais para o uso da edificação da igreja. Aqui, os dons ministeriais são capacitações, são pessoas dotadas de capacitações de de capacitações ministeriais. Então, Paulo vai citar 5 deles, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e doutores. Algumas traduções vão dizer professores e outros mestres, mas dá no mesmo. Então, eu não quero adentrar muito sobre essa questão, porque o nosso foco é o amadurecimento. Contudo, tudo isto que Paulo cita acerca da liderança da igreja, eles têm um objetivo. E é isso que nós queremos enfatizar isso. Quando no versículo 12, ele vai dizer, no versículo 11 ele diz os dons, e no versículo 12 ele diz para que servem os dons. É parecido, se você fazer um contraste entre os dons ministeriais e os dons do Espírito Santo, no contraste entre Romanos 12 e 1 Coríntios 12 e 14, você vai perceber essa mesma preocupação de Paulo, não só em conceituar os dons, sejam ministeriais ou espirituais, mas você vai ver ele também para que servem aqueles dons. No capítulo 12 de 1 Coríntios, depois que ele cita os dons, ele vai falar sobre o corpo de Cristo. E aqui a ênfase é a mesma, só que lá ele usa dons espirituais, aqui ele usa dons ministeriais. Até porque a igreja de Corinto, o problema dela era com dons espirituais. E Paulo, aqui no versículo 12, ele vai falar uma coisa muito importante, que vejam uma coisa interessante. Tendo em vista o aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento vem de um grego chamado catartismo, que significa restaurar, consertar. Apesar do que aperfeiçoamento a gente pensa no sentido de melhorar, não é isso. Ele é no sentido de restaurar, consertar algo. A ideia aqui traz um sentido até clínico, médico. Como assim? O cartatismo era um termo grego usado na medicina para quê? Para muitas das vezes
para o médico em relação ao doente. O que o doente era? A pessoa, seu estado original. Como assim? A pessoa normalmente, a sua saúde era cometida de uma doença, de uma enfermidade, vamos usar aqui uma febre, por exemplo, uma dor, e o médico, ele com remédios ou com sua experiência médica, ele restaurava aquela pessoa do estado de doença para o estado de saúde. Isso é o que acontece. A gente, normalmente isso vê nos hospitais e nas clínicas a função do médico. Então, basicamente isso. Trazendo o espiritual é a mesma coisa. Então, que estado original é esse que Paulo fala? Existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só para abrir um parênteses, uma coisa muito interessante aqui, para que você decore quais são os 5 ministérios e a função desses 5 ministérios, eu gosto de colocar eles sob minha mão. O polegar é o apóstolo, ou seja, o apóstolo, qual é a função dele? Você perceba que o dedo polegar ele alcança todos os outros ministérios. Ou seja, é um ministério que abrange tudo. Quem é apóstolo, ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor, ele é mestre, ele é tudo. O profeta é o dedo indicador que aponta o dedo, é a função dele. O evangelista é o dedo maior, ou seja, onde ele alcança, ele vai além das fronteiras, alcança muito mais pessoas. O pastor é o dedo anelar. Perceba, o dedo anelar onde fica a aliança. Então o pastor é a fonte é o canal de aliança entre Deus e o homem. E o mestre, ou professor, ou doutor, ele é o dedo mindinho. Porque o dedo mindinho você alcança orifícios, buracos que às vezes os outros dedos não alcançam. Então, porque essa é a função do mestre, ele cavar mais profundo em busca de mais conhecimento, de mais entendimento acerca da palavra de Deus e acerca de outras coisas também. Então, voltando aqui para o nosso estudo, a ideia original era a ideia de comunhão. Que tipo de comunhão? Para que esses ministérios são exatamente? É para aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos voltem ao estado original deles. E que estado é esse? O estado do Jardim do Éden. No Jardim do Éden existia um elo de comunhão entre Deus e o homem muito grande e muito intenso. Hoje nós temos, Deus não desistiu de forma alguma da humanidade, e hoje nós temos sobre a igreja, na igreja, podemos assim dizer, o Espírito Santo. Então esse o entendimento dos pastores, dos líderes, apóstolos, todos eles, trazer a igreja a este estado de comunhão. Por quê? Porque qual é o estado atual de muitas pessoas? Estar fora da comunhão. Ou, trazendo para o termo grego que eu falei, o cartatismo, que trazer o estado original, é porque a pessoa está doente e ela perdeu a saúde dela, ela está doente e precisa de um médico. Você lembra quando Jesus falou, quem precisa quem precisa de médicos? São os sãos ou os doentes? Então, para que vocês entendam melhor. E tudo isso, esse aperfeiçoamento dos santos, lembrando que o nosso estudo para que eu preciso crescer, ou para que investir no crescimento espiritual? Para que? É para isso, para que eu veja, para que eu chegue ao pleno entendimento da comunhão com Deus. Um menino, vamos dizer assim, a gente falou sobre 2 termos, que ruios na prática quer dizer filho maduro,
é o termo em grego. Talvez você não assistiu a aula passada, então só para explicar melhor. E teknon é filho pequeno, imaturo ou filhinho. A gente muitas vezes vai encontrar filho no Novo Testamento, e filho a gente vai dar nome para tudo, né? Nosso português, filho é tudo, mas no grego é totalmente diferente. Aí ele tem essa filho maduro e filho imaturo. Então, para não ter essas duas palavras igual no nosso português, eles chamam de ruios, filho maduro, e teknon, filho imaturo. E qual é a base disso? Eles têm três bases, ou três etapas. Primeira, você vai ver no versículo 12, eles tendo visto o que? O aperfeiçoamento. Para quê? Dos santos. Para o desempenho do ministério. Primeira etapa, para que eu estou na igreja e para que eu preciso amadurecer? Para a obra do ministério. Então, o propósito de líderes não é necessariamente somente liderar, né? Liderar, ou seja, mandar. O papel de líderes dentro da igreja basicamente pegar esses meninos, transformá-los em filhos maduros, para quê? Para fazer eles trabalhar. Tecnicamente, entre aspas, numa liderança, como é que a gente pode dizer, equilibrada, o líder trabalha menos do que os liderados. Não falo de responsabilidade, a responsabilidade do líder é lá em cima, mas num nível equilibrado, o líder deve trabalhar menos do que os liderados. Por quê? Porque os liderados maduros fazem todas aquelas funções qual é designado pelo líder. E a do líder, entre aspas, a responsabilidade, como eu falei, é altíssima. Mas no termo trabalho, exercício, execução, aí o líder trabalha menos, porque ele tem uma responsabilidade maior sobre cada um que está ali trabalhando. No desequilíbrio, o líder trabalha muito e o liderado não faz nada. Por quê? Porque o líder está sobrecarregado, aí nesse caso, sobrecarrega o líder, enquanto os liderados são tudo meninos. São tudo crianças, bebês. E não tem como você designar um líder, designar exercícios para eles. Biblicamente, você vai ver isso em Êxodo, capítulo 18. Lá para versículo de número 15, mais ou menos, né? Eu sei que no versículo 18, Jetro, o sogro de Moisés, chega para Moisés e diz: olha, isso é demais para você, né? E ele vê o trabalho que ele está fazendo, porque ele estava fazendo trabalho, além de um líder, que ele estava fazendo de profeta, de pastor, porque ele estava cuidando daquelas milhões de almas, ele também estava fazendo um trabalho de juiz. Então Jetro chegou para ele e disse: olha, isso aí é demais para você. Então faz o seguinte, vai dividindo. O trabalho de Moisés diminuiu? Diminuiu. A responsabilidade de Moisés diminuiu também? Não, permaneceu alta, porque ele tinha mais coisas para fazer do que somente ali. Ele ia passar o tempo todo só julgando causas e tendo outras coisas muito mais para fazer. Então, assim, na liderança, quando você tem uma liderança equilibrada, você vai ver que o líder trabalha menos, não com menos responsabilidade, mas liderados que trabalham mais. Um outro exemplo disso, a gente pode ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 6, se eu não salvo engano, quando os apóstolos precisavam de diáconos para servir as mesas, né? Eles não podiam, eles tinham que estar ali cuidando do povo, eles tinham que estar pregando a palavra, eles tinham que estar ganhando almas, e ainda tinha aquela multidão ali de gente chegando. Você vê, olha, presta atenção, numa pregação de Pedro, foi 3.000 almas, imagine as outras e demais pregações desses homens, né? E a quantidade de gente que chegou, então precisava de gente para cuidar daquelas pessoas, para servir elas, e eles não podiam parar para fazer aquilo. Então eles levantaram diáconos, ou seja, o papel dele diminuiu, a tarefa dele diminuiu, mas a responsabilidade não, né? É para a obra do ministério. O outro ponto é para a edificação do corpo de Cristo. Muitas pessoas pensam assim:
aceitei Jesus, teve a experiência do novo nascimento, porque muitas pessoas ficam nessa experiência do novo nascimento, aceitei Jesus, pronto, acabou, né? Aceitei Jesus, já era, agora beleza. Aí eu vou para a segunda experiência, que é o batismo. Fui batizado nas águas, desci as águas, pronto, beleza. Agora, e o último, é o maior de todas as experiências, é o batismo com o Espírito Santo. Pronto, acabou. Muitas pessoas estagnam naquilo e diz que é para edificação do corpo. Sendo que, professor, eu já falo línguas estranhas. Você já percebeu que para que servem as línguas estranhas? Nada mais, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, a gente citou há pouco tempo, 1 Coríntios 14, ela só serve para edificar a si mesmo. Versículo 2, você vai lá encontrar 1 Coríntios 14, versículo 2. A língua estranha não serve somente só para edificar a si mesmo. Então, assim, de qualquer jeito, no capítulo 12 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo vai falando dos dons, mas todos eles para edificação do corpo. Então, temos sim dons, mas precisamos, né, avançar nas experiências. Não ficar somente na experiência do novo nascimento, do batismo das águas e do batismo com o Espírito Santo. Tem que avançar em outras experiências, né? Estagnar. Para quê? Para que haja edificação. E os líderes, né? É uma mensagem, hoje é um estudo sobre crescimento espiritual, mas também está atrelado nesse momento aos líderes. Então, o líder, ele tem como função, né, de levantar pessoas para os aperfeiçoamentos santos, né, para que eles restaurem, para que eles exerçam a obra do ministério, para que haja edificação e para que isso vai gerar o pleno, e outro ponto, outra etapa é o pleno conhecimento. Que pleno conhecimento? O pleno conhecimento de Cristo. Na aula passada, quando a gente citou uma das características do filho imaturo, do filhinhos e dos pais, os dois têm conhecimento de Deus. Isso com base em 1 João capítulo 2, versículo de número 12, a gente vai ver lá que, e também o versículo 14, ele vai dizer que os filhinhos conhecem a Deus. E os pais também conhecem a Deus desde o princípio. E a gente fez uma fundamentação em que os filhinhos conhecem parcialmente os pais. Parcialmente o pai, na realidade. O pai, né? Enquanto os pais conhecem profundamente Cristo. Então, nesse sentido, é o que Paulo também está querendo chegar, é que todos nós chegamos ao pleno conhecimento de Cristo. E esse pleno conhecimento não é um conhecimento bíblico, somente bíblico, né? Digamos assim, a Bíblia, ela é a porta de entrada para o conhecimento de Deus. Ela é o princípio do conhecimento de Deus. Mas muitas pessoas se aprofundam no conhecimento de Deus, não que não seja errado, é necessário. Mas este pleno conhecimento de Deus que Paulo está citando aqui, não é o pleno conhecimento das Escrituras. Perceba, não é o pleno conhecimento das Escrituras, é o pleno conhecimento de Deus. Quem Deus é em essência. É quem Deus é na sua profundidade, na sua magnitude. Não é somente conhecer a sua palavra. Entendeu? Então, conhecer a palavra e conhecer o autor da palavra. É muito interessante isso. Então, quando isso ocorre, a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo e o pleno conhecimento, tudo isso gera o quê? Unidade. E deixa eu trazer um pouquinho de matemática para você. Vai pensando, nossa, matemática, domingo de manhã. Mas é uma coisa muito interessante. Quando eu tenho identidade, vou colocar como I, eu tenho identidade.
Essa identidade a gente pode trabalhar ela, né, em todo o capítulo 4 e principalmente é o que? O versículo 11. A gente sabe quem é. Sabe quem é apóstolo, sabe quem é profeta, sabe quem é evangelista, pastor, mestre. E eu como liderado, né, ovelha, eu sei a minha posição. Então nós temos uma identidade. A partir do momento, mas unidade, que é o que é pregado em todo o capítulo 4, nós vamos ter o quê? Maturidade. Quando eu tenho identidade mais unidade, gera maturidade. Por quê? Porque veja que o objetivo final, você vai ler o versículo 14, né, de Efésios 4, o versículo 14, para quê? Para que? Esse para que está objetivando uma finalidade. Com qual finalidade eu tenho todas essas coisas? Para que eu trabalho na obra? Para a edificação do corpo de Cristo, o pleno conhecimento de Deus, a unidade. Para que tudo isso? Essa unidade, identidade, mas unidade para quê? Para que eu chegue à maturidade. Porque ele vai chegar e dizer o seguinte: para que não sejamos mais meninos, né? Se a gente pegar e colocar o contrário, para quê? Para que nós chegamos à maturidade. Aí deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês. Se não tiver, dá para ver aí, você me avisa aí que eu dou um jeitinho de escurecer mais. Uma coisa bem interessante, para que a gente entenda melhor, aqui nós temos identidade. E aqui nós temos unidade. Quando eu tenho unidade demais, quando a unidade está muito alta e a identidade está muito baixa, sabe o que eu tenho? Eu tenho clones. Quando a unidade está muito alta e a identidade está muito baixa, o que eu tenho? Clones. O que é? Está todo mundo unido. Está todo mundo junto, mas ninguém sabe o que é. Sabe? Então, assim, o que apareceu vamos dizer assim, na nossa igreja, vou dar um exemplo. Nossa igreja tem 100 membros, 120 membros. E ninguém sabe o que é, mas o pastor André sabe quem é. Então, tem uma igreja com 120 pastores André. Tá entendendo? Ou seja, todo mundo é igual. Todo mundo prega igual ao pastor André, todo mundo fala igual ao pastor André. Não estou desmerecendo de forma alguma, pelo contrário. É um valor, é uma referência, mas o que eu estou querendo dizer é que na nossa igreja, não para a nossa IBTA, mas na igreja brasileira ao todo, não podemos ter uma unidade lá alta com uma baixa identidade. Pelo contrário, o que temos que ter é pessoas diferentes uma das outras. Pastor André é referência? Mas tem o presbítero Alexandre, tem a Júlia, tem fulano de tal, tem o cicrano, tem outros irmãos e assim vai, cada um com a sua identidade. Quando a identidade é alta e no caso, desculpe, quando a identidade é baixa e a unidade também é baixa, aí o que você tem? Consumidores. Identidade baixa, unidade baixa. O que eu tenho? Consumidores. O que são os consumidores na igreja? Nós explicamos isso um pouquinho lá em o que é a igreja na série Alinhamento.
Consumidores é nada mais aqueles cristãos, aquelas pessoas que vêm para a igreja, né? Na realidade não cristão, mas eu falo aquelas pessoas que vêm para a igreja e somente vêm, ouve o culto, consome tudo que tem aqui, né? Consome do espaço, consome dos ventiladores, consome da palavra e vai embora, e não oferta, não ajuda, não contribui, só vem só para consumir. Acaba que essas pessoas se tornam o quê? Demanda, né? Não são recursos, são demanda, são gastos. Então, essas pessoas vêm, sentam, usufruem de tudo que a igreja pode usufruir, não só como um templo físico, mas como um templo espiritual, e vão embora. Por quê? Porque a identidade delas está baixa e a unidade delas está baixa. Quando é que eu tenho unidade e identidade baixa? Eu não sei quem eu sou. Quando é que eu tenho unidade baixa? É quando eu não me envolvo com ninguém. Aconteceu, não sei se acontece na sua igreja, mas eu já vi muitas igrejas que acaba o culto, aqueles irmãos, o pastor deu a bênção apostólica, saiu correndo, fugiu-se embora. Você nem vê a cara daquela pessoa. Então quando é que você vai ver? Hoje, né, no momento que estamos gravando esta aula, é um domingo. Aí você vai ver pessoas hoje num domingo que faz tempo que você não vê ela. Ou pessoas que você só vê no domingo, né? Os chamados domingueiros. Por quê? Porque são consumidores. Eu só estou ali para usufruir do que a igreja pode me dar, do que Jesus pode me dar. Aí enchi minha barriguinha, vamos falar assim, meu buchinho, e vou-se embora. E vamos fazer o que eu tenho que fazer na minha vida. E o perigo desse tipo de pessoa é que ela, entre aspas, é cristã aqui dentro. Quando chega lá fora, como não tem identidade e não tem unidade, ela faz da vida dela o que ela quiser. Ou seja, eu sou crente aqui dentro, mas lá fora, das portas para fora, acabo sendo outra pessoa que não sou. Quando eu tenho a identidade alta e a unidade baixa, o que eu tenho? Competição. Eu tenho competição. Ah, eu sou apóstolo. Ah, eu sou profeta. Eu sou evangelista. Eu sou mais evangelista do que aquele outro evangelista lá da igreja. Eu sou, hoje na igreja, eu sou presbítero, né? Junto comigo tem o presbítero Alexandre. Aí eu sou mais presbítero do que o presbítero Alexandre. Aí o Alexandre, não, é mais presbítero do que eu, né? Tem líderes. Eu sou um líder melhor do que fulano de tal. E o que acontece? Cheio de identidade alta, mas de unidade totalmente baixa. Então há uma competição dentro dessa igreja. Uma coisa que eu paro para pensar, se um dia, né, eu der de cara com esses irmãos lá na glória, os irmãos da igreja de Coríntios, você vai ver na igreja de Coríntios, no capítulo 1, capítulo 2, essa briga em 1 Coríntios, primeira carta dos Coríntios, capítulo 2 precisamente, essa briga em que uns eram de Apolo, outro de Paulo. Gente, se eu parar para prestar atenção, vocês trocaram Paulo por Apolo, né? Tem as Cefas também, Pedro, então eu sou de Pedro, outros sou de Cristo, essa divisão. Por quê? Porque a identidade deles, eles sabiam que eles eram seguidores. Mas unidade, não de ninguém. Perceba isso, você vai perceber isso muito em rede social, né? O que as pessoas de redes sociais fazem, né? A maioria dos youtubers, pessoas que vivem de Instagram, enfim, né? Facebook, o que elas fazem? Elas só se preocupam com ela. Elas querem curtidas, elas querem joinhas, elas querem inscrições. Uma pessoa, né? Ela faz tudo para se destacar, ou seja, tem a sua identidade alta, mas perceba que ela não tem nada de unidade. Rede social é uma coisa boa de se usar para quem sabe usar, né? Mas ela ao mesmo tempo ela é uma arma, né? Então é como se fosse uma faca.
Eu costumo dizer que as redes sociais é como uma faca. Uma faca é um instrumento neutro. Na mão de um cozinheiro é a coisa maravilhosa, mas na mão de um assassino, de um lunático, acaba sendo uma coisa extrema, uma desgraça, né? Então, assim, você tem uma identidade alta e uma unidade baixa, que eu tenho competição. Então, quando eu tenho unidade alta e o que eu tenho identidade alta, tudo alto, então o que eu gero? Discípulos. Discípulos. Eu gero discípulos. Então, eu tenho alta identidade, eu sei quem eu sou, mas eu também não trabalho só, eu trabalho com meu pastor, eu trabalho com líder de departamento tal, eu trabalho com líderes de outros departamentos. Recentemente um líder de departamento aqui, ele jogou nos grupos que ele está fazendo um trabalho evangelístico e colocou em outros grupos, pedindo ajuda também, se o pessoal quiser participar. Isso é uma visão de discípulo, que sabe o que quer, e também se preocupa com os outros, ou seja, quer que o trabalho não cresça somente por ele, né? Ele quer também que isso seja também divulgado. Isso é muito interessante. E quando a gente, em resumo, né, para a gente parar essa primeira parte dessa aula, em resumo, precisamos amadurecer para provarmos a experiência da restauração de todas as coisas. Então, em resumo, né, para quem investir é visando o aperfeiçoamento. Visar o aperfeiçoamento. Precisamos investir para quê? Para visar o aperfeiçoamento. E como eu falo uma vez, visar o aperfeiçoamento, estamos falando de restauração. Em resumo, né, essa restauração de todas as coisas. Pois, se você parar para pensar um pouco, na origem de todas as coisas, o homem foi criado para viver no jardim com Deus. E você sabe qual é o trabalho do jardim que o homem exercia lá no jardim? De jardineiro. Ele era um jardineiro de Deus, um jardineiro no Senhor, ali no Éden. Quando o homem pecou, quando veio esse pecado sobre o homem, o que ocorreu? Ele foi destituído do jardim. Então, o que ele sabia fazer de jardim, ele não fez, né? Jardineiro, ele não chegou a fazer. Ele se tornou o quê? Agricultor. Olha, veja bem, perceba bem isso aqui. Na restauração, ou seja, na origem de todas as coisas, ele era um jardineiro. Na quebra dessa origem, ele deixou de ser jardineiro e passou a ser agricultor. Aí você pergunta, professor, qual a diferença de jardineiro e agricultor? Muito simples. O agricultor, ele trabalha para obter lucro. Ele planta para obter lucro. Qual é o lucro do agricultor? Nada mais, nada menos do que a colheita, os frutos que ele recebe. E do jardineiro? Qual é o trabalho do jardineiro? O trabalho do jardineiro, ele trabalha para ver o crescimento. Ele não está preocupado com lucro. Ele está preocupado em crescimento. Então, a partir do momento que eu me torno viso essa restauração, esse crescimento, que eu tenho que amadurecer, porque eu tenho que voltar eu tenho que ser restaurado a este lugar de jardim, a este lugar, é porque eu planto para ver lucro, fora dessa visão. Eu hoje, agricultor, planto para ser lucro, mas Deus quer me restaurar, quer me fazer, me consertar, para que eu venha a viver no jardim com Deus, nesse lugar de comunhão, e no lugar de eu plantar para ter lucro, eu vou plantar para ver.
Eu vou plantar para ver as outras pessoas crescendo. Nosso objetivo, por exemplo, hoje, não é somente, eu não tenho essa pretensão de ficar dando aula para sempre, mas o nosso objetivo hoje é de construir novos professores, visando o crescimento deles. Nosso objetivo, minha alegria futuramente, vai ser quando outras pessoas, né, tomarem meu lugar aqui na Escola Profética e ver irmãos crescendo, amadurecendo. A alegria da gente não é em a gente dar aula para vocês, não, que isso não, a gente não se alegre com isso. Mas uma alegria muito maior é quando eu vejo alguém que pegou um ensinamento daqui e trouxe para a pregação, trouxe para o dia a dia, trouxe para a prática. E isso muito mais nos alegra do que até mesmo a gente dar aula. A gente dá aula para vocês, né, se dedica, mas se eu conseguir observar e ver que tem pessoas que estão pegando aquilo que a gente ensinou e vivendo, ou pegando aquilo que a gente ensinou e pregando para outras pessoas, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, porque a gente já não tem mais um coração de agricultor, a gente não planta para obter lucro, a gente planta para ver crescer, né? A segunda coisa que a gente precisa, por que a gente precisa crescer, por que a gente precisa amadurecer, por que a gente precisa investir no amadurecimento, era para manifestar o reino. Primeira é para, no caso, é para visar o aperfeiçoamento. O segundo é para manifestar o reino. Abre Mateus, a sua Bíblia estiver acompanhando conosco, Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo 4, né, a tentação de Jesus Cristo, né, sobre Jesus Cristo, versículo 3, e diz assim: o tentador chegou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães. Por quê? O que eu quero dizer com esse texto? Eu vou citar alguns outros textos também. Manifestar o reino é um papel fundamental para quem quer amadurecer. Porque, além de eu voltar à restauração, meu papel também é manifestar o reino. Eu, dentro da restauração de Deus, né, vivendo, como eu falei anteriormente, não como agricultor, mas como jardineiro, né, e vendo as coisas crescerem, vocês vão perceber que o nosso objetivo muda. Que agora é ver crescer, é ver a manifestação do reino. E não só na vida das outras pessoas, mas também através das nossas vidas. Olha só, quem é maduro não gasta tempo falando sobre sua maturidade. Ele vive a maturidade. Eu não fico discutindo com os outros, eu sou maduro, eu não sou maduro, eu preciso, eu sou uma criança, eu preciso amadurecer. Não vive discutindo isso. Quem é maduro, ele já vive isso. É por isso que eu citei Mateus capítulo 4, versículo 3, porque Jesus vivia isso, e o próprio isso saiu da boca do diabo, né, dizendo: se tu és filho de Deus, esse filho aqui é ruios. A palavra em grega, filhos aqui, é ruios. Se tu és o filho maduro de Deus, ele sabia disso, mas nessa passagem ele quis tentar Jesus para que ele quebrasse isso. Outra passagem muito interessante que a gente vai ver, que Jesus não precisava dizer quem ele era, e que as pessoas ficavam dizendo que ele era, porque essa é uma característica de uma pessoa madura. Ela não vive discutindo que ela é madura, mas as outras pessoas que andam ao redor dela sabem que ela é uma pessoa madura. Aí você vai ver em Marcos capítulo 5, versículo 7. Marcos 5, 7. Diz assim: clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho